Jesus fala, é a primeira hora da manhã, é entre 8 e 9 horas da manhã no nosso relógio. Ele saiu a contratar mais trabalhadores. Esses trabalhadores da hora terceira é o próprio Jesus aqui na terra, começando o seu ministério. Foi na hora terceira que a igreja se oficializou na terra. A igreja na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no templo, foi na hora terceira. Quando estavam lá no cenáculo reunidos e foram cheios do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, era a hora terceira. Ali Deus havia oficializado a igreja na face da terra. Precisamos entender qual é o horário que nós estamos hoje. Glória a Deus. A hora sexta foi a hora que Deus marcou no seu relógio, que é por volta do meio-dia, que o evangelho chegasse em Samaria. Nos tempos de Jesus, Israel estava dividido em 3 povos: Samaria, Galileia e Judeia. Na Judeia Jesus já havia pregado. Na Galileia Jesus cresceu e viveu e pregou ali o seu evangelho. Os samaritanos não aceitavam se misturar com o povo de Israel e nem com o povo da Judeia e nem da Galileia. Glória a Deus, aleluia. Mas aí chegou a hora nona. E o que é que aconteceu nesta hora? Jesus está dizendo aqui, e não é nesta parábola que nós encontramos a resposta. É preciso buscar bases na Bíblia, mas ela está interligada. E buscando isso a conhecimento, nós precisamos entender, ao final de tudo, que o inferno não é um equívoco de Deus. Deus não prevê o inferno para lançar a sua criatura. Mas Deus vem trabalhando há tanto tempo, dando oportunidades para nós, dando chances, renovando alianças, e o ser humano quebrando aliança, que lá no final, quando alguém for lançado no inferno, não poderá: Deus me criou para me enviar para o inferno. Não, Ele deu tantas chances e ainda está dando. E então na hora nona é a hora aonde Pedro ele está orando. Pedro está lá no telhado da sua casa, orando, falando com Deus. Cornélio, um centurião, ele está nas imediações ali de Israel. Ele é um homem gentil, ele é como nós. Deus havia proibido determinantemente que o povo de Israel se misturasse com os gentios. Mas isso era o tempo da lei. Jesus já havia pagado o preço na cruz do Calvário, e havia chegado o momento do evangelho agora passar as fronteiras de Israel. Já estava no relógio de Deus. E Cornélio estava orando, falando com Deus, e desce um anjo e fala com Cornélio. Ele era um centurião, era um guarda, um comandante de 100 soldados, a serviço de Roma ali naquela região. E o anjo aparece a ele e diz: manda chamar um varão chamado Simão, de sobrenome Pedro. Ele está em Jope e está orando nesta hora. Deus marcou no seu relógio que a hora nona era a hora do evangelho passar as fronteiras e alcançar os gentios. E aqui você vai entender que o teu nome está aqui na hora nona.
do Evangelho de Cristo passar as fronteiras de Israel. Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos ver que quando Pedro está orando, desce também anjos do céu. Glória a Deus, aleluia. E trazem sobre um lençol alimentos que para um povo de Israel era pecaminoso ele comer, era impuro para eles. E Pedro não estava entendendo. O anjo desceu com um lençol e havia carne de animais de 4 patas, o que na Bíblia está escrito quadrúpedes. E para o povo de Israel era pecado comer esses tipos de carne. E aí o anjo diz a Pedro: come desse alimento. E Pedro diz: eu não posso tocar, eu não posso comer, isso é impuro, eu não posso tocar. E o anjo volta a dizer: come, Pedro. E Pedro se recusa. E quando Cornélio estava lá recebendo a visão, ele manda então um dos seus servos: vai até Jope, chega na casa de Pedro, encontra este homem, porque o anjo diz: chama este homem para nos ensinar. Jesus havia dado a chave da igreja para Pedro. Jesus disse: Pedro, tu se chamarás pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia, Jesus. Você vai entender daqui a pouquinho o que aconteceu. Aleluia. Chega aquele moço à procura de Pedro, e Pedro desce da onde ele estava orando, e rapidamente ele coloca a sua capa e diz: vamos então à casa de Cornélio. Vai mais algumas pessoas junto para fazer esta obra, para fazer esta missão. Mas Pedro não estava preparado. Pedro ainda estava preso a uma religiosidade. Pedro não estava entendendo que era hora do Evangelho passar as fronteiras, passando de Israel para o povo gentil. Aleluia. Aleluia. E nesse momento, Pedro chega à casa de Cornélio. Bendito e louvado seja Jesus. Aleluia. E o que ele vê quando chega na casa de Cornélio, para eles ali não era pecado se alimentar daquele tipo de alimento. Pedro toma por ofensa aquilo ao chegar ali, mas o anjo estava mostrando a Pedro um pouco antes que ele deveria comer daquele alimento, que ele deveria passar a se alimentar. Deus havia dito que não estaria mais contaminado o alimento, que estava purificado. E Pedro não entende. Cornélio chama todos os seus servos, sua família, se reúnem para ouvir Pedro. E se você ouvisse hoje uma pregação igual a de Pedro, tu não ficava dentro da igreja. Pedro diz assim: vocês bem sabem que eu sou judeu, eu fui purificado no templo, vocês são impuros, vocês são imundos, eu não posso me misturar com vocês. Olha o alimento que vocês estão comendo. Esse era Pedro falando. Pedro que era cheio do Espírito Santo, mas ele era muito religioso. Ele estava apegado às religiosidades de Israel, aos tradicionalismos. Deus, que maravilha, Pai. E você vai encontrar na Bíblia a única vez que diz o Espírito Santo caiu. Nas outras vezes você vai encontrar e o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo se manifestou. Naquele momento o Espírito Santo estava ali dizendo: Pedro, não é isso que eu quero que você fale. Pedro, não é desse jeito, Pedro, que tu tem que se comportar. Jesus te deu a chave da igreja, Ele quer edificar sobre ti a igreja. Aleluia. E então o Espírito Santo cai.
de uma forma que todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas e são batizados pelo Espírito Santo. E ali eles começam o pentecostalismo. Você pode ser desapontado às vezes quando o Espírito Santo manda alguém para falar contigo, porque não está na pessoa algo determinado por Deus, porque senão nós seríamos meros robôs mandados. Nós temos liberdade, mas o Espírito Santo não vai te desapontar de uma forma que ele levantará outro e te levará até o lugar para te levar a mensagem. Quando Pedro não entendeu o ministério que Deus havia dado para ele era para ser o pregador dos gentios. Nesse momento lá em Damasco, Deus se encontra com um tal de Saulo e cai o Saulo do cavalo. E lá se levanta um homem cheio de Deus. O Espírito Santo fala a Ananias. Ananias vai lá, ora por Saulo que ele está caído na rua chamada direita, entrando em Damasco. Ananias diz: eu não vou, Saulo é homem ruim. Olha o que ele tem feito com os cristãos. Há registros de que ele ajudou a apedrejar, a colocar para o apedrejamento Estevão, um dos mártires. Estava sobre os mandados de Saulo aquela morte. Eles temiam, mas o Espírito Santo disse: não, vai, Ananias, porque convém a mim mostrar a ele o quanto ele terá que sofrer pelo amor do meu nome. E se levanta Paulo, cheio do poder, cheio do conhecimento, inteligente. Ele entendeu que a hora nona era a hora de levar o Evangelho para os gentios. Quando o Espírito Santo fala para Ananias, ele diz: eu levantarei Saulo como Paulo para pregar, ser o pregador dos gentios. E aí Paulo começa a pregar por toda a região. Ele não prega na Judeia, ele não prega na Galileia, ele não prega em Samaria. No território de Israel ele não prega, mas ele prega aos arredores. E em uma das viagens Paulo está se preparando para ir para a Ásia. E diz a Bíblia que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. Aí ele vai para outra região que seria a África do Norte, e ele é impedido de ir para lá pregar. Deus de maravilha, Pai. Ele entende que o Espírito Santo não está deixando ele ir. E durante a noite ele tem um sonho e aparece um varão a ele e diz: Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entende que atravessando a Macedônia ele viria para a Europa, e o Evangelho de Cristo vem para a Europa e começa a ser pregado o Evangelho por toda a Europa, e da Europa vem para a América, e na América ele tem alcançado eu e você. Esse Evangelho veio porque lá atrás alguém entendeu que a hora nona era a hora dos gentios serem evangelizados. E em pouco mais de 60 anos na época, o mundo inteiro ouviu falar de Jesus. Já se ouviu falar deste Criador, já se ouviu falar da sua morte, do Redentor. Mas tem ainda a hora undécima que até hoje eu ouvi na igreja ou nas conversas de grupos se referirem a salário ou a dinheiro. Eu cheguei por último, pela Bíblia terei que ser o primeiro. Eu sou o último da fila para pegar o frango assado. Eu vou ser o primeiro, eu quero que a Bíblia se cumpra nisso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ele está falando do reino dos céus. Não é da tua vida secular ou da tua vida particular, não. Jesus, aleluia. E entenda que a última hora
Glória a Deus. Quem é a última hora? Quem está vivendo é a última hora, é a última hora do dia. Ela é das 6 às 7 horas, já quase escurecendo. Esta é a hora que João, o apóstolo que andou com Jesus, Aleluia. o apóstolo chamado de apóstolo do amor, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, arrependei-vos. Glórias a Deus. É a hora da igreja na face da terra. A igreja está vivendo na última hora. Glória a E Deus. a partir da última hora só haverá o arrebatamento. Eu pregava aqui há poucos dias sobre os sinais espirituais do arrebatamento, que estamos vivendo os últimos tempos. Aleluia. Ouvi umas vezes alguém dizer, mas desde criança, desde menino, eu ouço falar que Jesus vai voltar, ainda não voltou. Os tempos de Deus não são os nossos. É a última hora, já faz 2000 anos. E aos tempos longos que se trabalha a Deus, estamos tendo agora os sinais espirituais da vida de Jesus, e estamos sim na última hora. Aleluia. A meia-noite não é a hora do arrebatamento, como muitos às vezes pregam. A meia-noite é a hora que Deus vai tratar com Israel. É a hora que Deus vai tratar com o povo humano, com os gentios, não com a igreja. Porque a meia-noite o anticristo já veio, ele já colocou a cara na tela. A igreja será arrebatada antes do anticristo se manifestar. A igreja não vai passar pelo processo do anticristo. E todo o cenário que está se desenhando é a última hora. É essa hora que eu quero apresentar para você, igreja, que nós estamos vivendo. Glórias a Deus. A minha mensagem já está se concluindo, porque faltavam essas 2 horas. E eu quero convidar a Débora para vir louvar um louvor ainda, até o final aqui, enquanto nós vamos orar. Hoje eu ouvia falar, ali onde nós estávamos reunidos com o pastor João Nardes, sobre os plantadores de igreja. Vamos ser